Essa semana, gente, eu fiquei a semana... Não, semana passada, essa semana. Eu fiquei escutando essa música, vivendo, porque a gente está estudando sobre a fé, né? E parece que quando você está estudando algo, você é provado o tempo todo, né? Porque é o que a gente sempre faz. A gente vem aqui, a gente estuda o Evangelho junto e vai lá fora para ser provado. Então, a semana que estamos estudando a fé aqui em Nove Montanhas, a gente vai lá fora e parece que vamos ver se aprender um pouquinho, aí vamos exercitar a nossa fé. Aí as coisas vão acontecer, né? Então, eu falei assim pro Senhor, Senhor, me dá a fé de Abraão, né? Porque, gente, é muita fé, né? É lógico que eu pensei que jamais Deus vai pedir que, né? Mas não precisava Deus testar a fé de Abraão, porque ele sabia da fé de Abraão, mas era que Abraão mesmo reconhecesse o tamanho do amor que ele tem por Deus. Então ele foi provado, mas no sentido de que para ele mesmo ver do amor que ele tem do coração. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos a Tua Santa Palavra, os Teus ensinamentos, Senhor. Mais uma vez, eu quero pedir-te, Pai, o Teu auxílio e o Teu amparo para todos aqui presentes, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Para os que não puderam estar aqui, para os que estão em suas casas, mas da mesma forma recebendo essa vibração de paz e de amor. Senhor, nos colocamos aqui como instrumento da Tua boa vontade e que o Senhor venha nos usar como instrumento para termos o entendimento dos Teus ensinamentos, da Tua palavra, Pai. Que o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, as inferioridades que trazemos no nosso coração, que possam estar caindo por terra neste momento, e que Teu Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que Jesus venha sobre nós e possa sobrepor as nossas inferioridades nesse instante, para que possamos receber a Tua luz, que possamos receber o Teu amor, a Tua paz e o Teu perdão. Tenha misericórdia de nós, Pai. Todos nós aqui presentes necessitamos do Teu amor, do Teu perdão. Peço por Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a abençoar o Teu manto sagrado também, todos aqui presentes e ausentes, mas ligados na vibração de amor, nos pensamentos elevados a Ti. Que assim seja, não somente hoje, mas para todo sempre. Pode. Vocês demoraram, tá vendo? Eu pedindo e aí já veio a... Você vem aqui pra mim, por favor? Sabe por quê? Também é porque a gente tem gente assistindo que participa do grupo lá no Brasil. Aí eles podem estar assistindo você. Então, vou ligar isso. Se soubesse, eu deveria ter sido você. Por favor. Prece de Cálidas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao vigor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Então, hoje nós vamos estudar a página última. A fé e a fé divina e a fé humana, né? Do capítulo de A Fé Move Montanhas. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre um tempo para fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se aplicam e se compreendem completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Essa lição, eu acho que ela está bem fácil para a gente entender, bem fácil para a gente lê, né? Nossa, não, eu entendi, né?
fé humana, fé divina, fé humana, muitas vezes a gente não tem, nós estamos buscando algo material, né? E a fé divina é mais voltada para o Espírito. Mas a gente saber é uma coisa, vivenciar já é diferente, né? Então, aqui logo no começo, né, na palavra, fala que a fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. Né? É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo o germe foi nele depositado. Então quer dizer que desde quando nós nascemos, desde quando que foi feita aquela bolinha, né? No livro dos Espíritos fala que nós, um exemplo que eles dão, vamos supor, né? Que a gente fosse essa massinha aqui e dessa massa, né? Fosse retirado cada pedacinho de nós, né? Para fazermos vamos estar praticando que é uma pizza, mas não posso comparar mal, mas é só para a gente ter Tudo foi criado por Deus, né? Então nós, seres humanos, fomos criados, a natureza, a gente pode colocar os animais, né? Tudo que nós temos aqui no planeta Terra, no universo, foi criado por Deus. Mas só que de cada massa, dessa massa, tem, vamos dizer, um pedacinho, um sabor diferente. E de uma parte foi criada nós, né? Seres humanos encarnados aqui. Então fomos tirados aqui de uma mesma massa, né? Mas lógico que com um material diferente, né? Aqui com os fluidos necessários para que fosse feito esse nosso corpo. Então, se saímos todos desta massa, somos todos iguais perante a Deus. Então, quando essa massa ela foi feita e foi retirado cada um de nós, não teve nem mais e nem menos. A gente saiu simples e ignorante daqui. Então, saímos todos simples, horrível e ignorantes. Dessa massinha. Saímos simples e ignorantes e depois nós fomos aprendendo, né? Fomos recebendo o alimento, recebemos os instintos de sobrevivência e aí a gente foi evoluindo, foi seguindo. Só que, como diz aqui, cujo germe foi nele depositado. Então, aqui, nós já tínhamos o germe da fé, do amor de Deus. Porque ele sendo Deus, amor, ele sendo toda essa energia, né, envolvida, junta, aglomerada, né, ali como uma massa, Deus fazendo, imagina se Deus está fazendo isso, ele fazendo isso, então se tem tudo o sentimento dele, amor, perdão, tudo aquilo que depois Jesus Cristo veio vivenciar, né, aqui na Terra como atitudes para a gente, então aqui ele colocou junto o germe da fé. Então nós já nascemos com esse germe. E o que acontece? Se nós já nascemos, aqui numa parte fala que chega um tempo onde que esse germe ele começa a se desenvolver, né? Então, só que aqui saímos todos juntos, simples e ignorantes. Só que a partir do momento que nós saímos, cada um agora com as suas experiências, com tudo aquilo que nós tínhamos que vivenciar aqui, foi tendo atitudes diferentes, né? Todos iguais, mas conforme as provações, conforme as dificuldades, conforme o amor que a gente estava recebendo, as orientações, aqui, cada um de nós, todos seguimos iguais. Mas aqui tinha as provações, ou seja, aqui tinha, vamos colocar em primeiro lugar, o amor de Deus. Cada um aqui estava o amor de Deus. Gente, eu estou parecendo
eu não sei como é, eu sou muito primária e eu não sei como expressar o que eu estou sentindo, mas eu vou colocar assim do meu coração. Então aqui está o amor de Deus, o coração. O amor de Deus estava aqui, só que cada um recebeu de uma forma diferente. Cada espírito recebeu da maneira que tinha que receber. Então, não foi igual para todo mundo. O amor de Deus, a energia dele, né, vamos colocar um monte de luz aqui, era igual para todo mundo. Só que cada um recebeu de uma maneira diferente. Da mesma forma, as provações. As provações, ela veio por quê? Porque nós temos os germes da fé, nós sabemos depois, descobrimos, né, que buscamos através da nossa consciência, através da evolução, que existia algo. O homem, quando ele passou daquela fase primata, né, que ele começou agora a não olhar só, viver em busca da caça, da sobrevivência material, e aos pouquinhos ele começou a entender, buscar, né, algumas coisas, e aí aquele amor já desenvolvia no meio da família, porque independente deles serem primatas, não terem inteligência e intelecto, eles tinham já o amor dentro da família, porque o homem ia caçar e a mulher ficava em casa provendo os filhos, cuidando das crias. Isso já era o amor, né? Então, por isso que fala que o amor, ele nasce dentro da família. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ter todo o conhecimento do mundo para você sentir a vontade de ajudar uma pessoa, para você sentir vontade de querer estar do lado de alguém, para você sentir que gostaria de estar protegendo alguém. Não precisa, é um sentimento que nasce. Você não sabe porquê, não sabe qual a razão, não sabe quando, de onde vem. Simplesmente nasce e você faz. Então a mãe, ela ama os seus filhos e ali ela cuidava. O homem ia lá e caçava, arriscava sua vida para trazer o alimento para aquela família. Ele defendia aquela família com unhas e dentes. Eu acredito, gente, não sei, me veio agora um pensamento. Eu acho que naquela época eles viviam melhor, apesar, entre aspas, apesar deles não terem o conhecimento, eles viviam melhor do que nós. Me passou um flash aqui agora. Sabe por quê? Porque acho que naquela época eles não voltavam para casa. Ai, hoje eu não achei a caça. Ai, hoje que é isso, reclamando das coisas. A mulher não ficava lá, que horas que ele vai voltar, o que ele está fazendo. Não tinha aquele ciúme, aquelas coisas, porque eles eram unidos, porque eles tinham que se proteger. Eles viviam no meio, né, do mato lá da floresta, e eles tinham que estar unidos para poder estar um protegendo o outro. E eu acredito que esse sentimento de amor, de sobrevivência, que um precisava do outro para poder estar se ajudando, para poder estar sobrevivendo àquelas feras, as tempestades, né, as estações, eles precisavam dessa união. Hoje, nós temos a inteligência, o intelecto desenvolvido, o conhecimento. E o que a gente faz dele? O que a gente faz do conhecimento que a gente tem? Né? A gente começa, muitas das vezes, a conhecer demais a doutrina espírita. Começamos a estudar, nos aprofundar. Se nós não tomarmos cuidado, ao invés de a gente usar esse conhecimento para o amor, nós usamos esse conhecimento para a separação, o individualismo. Por quê? Porque hoje em dia, quem quer trabalhar, vai para a fábrica, vai para uma empresa, trabalha. Você não tem dinheiro porque você não quer. Né? Porque assim, se você está em um estado normal, que você sabe das suas responsabilidades, você não tem a vaidade, não importa o que você vai fazer, você vai ter seu meio de sobrevivência. O que acontece muito aqui no Japão, gente? Lá no Brasil, se a gente tem uma vida remediada, né, até que nem tanto, se a gente tem uma vida muito humilde lá no Brasil, o
que acontece? As pessoas não se separam muito fácil, porque às vezes a mulher não trabalha, ela sabe que ela precisa depender do homem, do salário dele, para colocar dentro de casa, para poder trazer o alimento, e ela fica cuidando das crias como naquela época. Senhor, vou ter que aguentar sapo do meu marido, mas é ele que provém o alimento da minha casa, dos meus filhos, né? Ela tem uma sabedoria de Deus que ela sabe que ele está vindo, ele está com os problemas, mas ela tem mais a paciência. Entre aspas, ela depende dele. Depende do material, mas ela ama esse homem, ela casou com ele. As pessoas aceitam mais a situação. A própria condição, às vezes, faz com que ela tenha um pouco mais de paciência, que ela aceite mais aquele momento que ela está passando. Quando a gente vem do Brasil para cá, a gente descobre que pode trabalhar. A mulher pode trabalhar, ela pode ter o seu salário, ela pode alugar um apartamento, ela pode ter a vida dela, ela pode tirar a carteira de motorista, ela pode fazer tudo, sozinha. Ela não depende mais do marido, ela não depende mais de um homem. Se ela não quiser, ela não precisa. E aí, às vezes, a gente vem pra cá, casal unido, felizes, vamos pro Japão, nós vamos trabalhar, vamos conquistar os nossos bens materiais que nós desejamos, né? E vamos comprar uma casa, comprar um carro, etc e tal. Chega aqui, a cultura é totalmente diferente. A correria, a fábrica, você começa a viver um momento na sua vida que começa a mudar tudo. De repente, você agora tem que falar assim para todo mundo dentro da fábrica que é japonês, que você não está entendendo nada e tá bom. E às vezes não é para você fazer assim, é para você ficar quieto e o homem está lá falando na nossa cabeça e a gente não sabe o que faz, mas precisa trabalhar o quê? A humildade. Então a gente vai passando por essas situações e volta para casa, meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse Japão? Quantas coisas a gente está passando? E volta estressado, volta o pai estressado, o filho está nas creches, está nas escolas e começa a vir uma energia negativa e tudo começa a ficar pesado e aí começa a vir o quê? A desarmonia no lar e agora, quer saber? Olha, eu não te aguento mais, você é um chato e você é uma chata. Eu acho que o melhor que a gente faz é separar. Vamos cada um seguir o seu caminho. Ah, mas eu não vou pensar duas vezes. Eu pego as minhas malas porque eu tenho empreiteira, ela me oferece apartamento, com geladeira, com tudo que eu preciso. Eu não preciso de você. E eu vou então me separar. Sabe por quê? Porque é tudo muito fácil. Esse fácil, entre aspas, por quê? Porque é mais fácil, gente, no momento, a gente se desfazer de um lar do que a gente tentar se esforçar na paciência, no amor, aceitando o outro como ele é, orando para que Jesus abençoe a vida dele. Mas antes de eu orar para mim se tornar uma pessoa melhor, Jesus transforma a minha vida, transforma o meu eu, porque se o Senhor me transformar, me ajudar, ele nem precisa mudar, porque eu vou aceitar ele como ele é. Amar é uma decisão. Gente, amar não é assim, eu amo e agora o amor vai fluir. Não é assim. O amor, ele nasce como uma decisão. Eu decidi amar. Decidi e pronto. Mas, gente, mulher de Deus, olha aquele marido que você tem. Jesus, eu não suportaria a vida que você leva, né? Ou então, gente, olha a mulher daquele homem. Um homem que trabalha, volta para casa, faz as coisas direitinho. E a mulher só batendo perna, gastando dinheiro do homem. E a gente cuida da vida dos outros. E cuida todo mundo da vida dos outros. Como é que pode? Não interessa se pode ou se não pode. O que interessa é que aquele homem decidiu amar aquela mulher. Aquela mulher decidiu amar aquele homem. E essa decisão, quando que a gente começa a questionar sobre ela? Porque quando o casal, não sei porque eu estou falando de casal, mas vamos ter fé, que o casal, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar unido. Então decidimos duas pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes, educação diferente, unir debaixo de um mesmo teto.
que isso vai virar? Porque esse aqui teve uma educação religiosa evangélica e esse aqui teve espírita. Essa aqui, minha rebelde, não escutou o que a mãe dela falou porque não aceita. Esse daqui não escutou o que o pai dele também, porque trazem os dois muito preconceito, mas se une porque o amor está falando mais alto. Esse amor, muitas vezes, é a paixão do momento, né? Aquele momento que você se apaixona e aí os corações começam a nascer e você vai nascer. Tá ali, se uniram debaixo do mesmo teto. Passado o tempo, a lua de mel, que tudo é lindo e maravilhoso, nossa, ele solta um pão, seu pão é tão cheiroso, ela faz as coisas, queima a comida, mas a sua comida é tão gostosa, desculpa meu amor, eu queimei tudo, tá salgado, ai, mas tá tão doce pra mim, porque ele ama, ela ama, e todo mundo ama, e tudo é maravilhoso. Passada essa fase, ele começa já a cansar de comer aquela comida queimada, gente. Não vai ter uma hora que vai aprender? Será que ele não vai se tocar que eu não sou obrigada a ficar cheirando o pum dele todo dia lá? Ele não vai chegar esse momento? Então, o que acontece? Aquilo que era tudo lindo, maravilhoso, se torna agora o empecilho, é as montanhas que a gente vai colocando, e pedra sobre pedra. Porque agora, tudo que era qualidade, às vezes a gente casa com um homem, porque você fala, gente, aquele homem ele é muito bom, ele é um homem caridoso, ele ajuda as pessoas, eu vejo ele escutando as pessoas, gente, como eu queria casar com um homem desse, porque se eu não a penso? Isso levou ela a se apaixonar por aquela pessoa. Só que o que acontece? A mesma coisa que fez com que ela se apaixonasse é o que vai fazer com que ela queira se separar. Gente, ele é a mesma pessoa, caridoso, bondoso, que sempre ajudou as pessoas. Ela falou assim, achei isso lindo, e ela se juntou com ele. Por quê? Por causa disso. Só que agora ele veio para casa, ele provou ela como família, ele amou essa mulher. Então, ela também com as qualidades dela, porque ele com certeza viu as virtudes dela, e eles se uniram. O que aconteceu? A gente, quando a gente casa, nós dois somos uma só carne. Juntou, entrelaçou aqui. Começa a vir o quê? O egoísmo. O que ele fazia lá fora, ele quer continuar fazendo. Porque é ele é essa pessoa. O que ela fazia lá fora, que ela também da mesma forma pode ser essa pessoa, foi por isso que ela se apaixonou, foi por isso que ele se apaixonou. Mas agora, você tem que prestar atenção que você tem que fazer para nós. A mulher, ela é uma mulher conselheira, ela é uma mulher que ajuda as pessoas lá fora. Não, mas peraí, você tem que prestar atenção que agora você tem uma família. Ele provê a família dele, mas ele continua fazendo aquilo, fazendo a caridade, querendo ser bondoso. O que aconteceu? Eu não aceito isso. Tem que ser pra mim. Ela tem que ser minha. Ele tem que ser meu. E agora a gente vai se entrelaçar, né? No momento espírita conta que numa tribo, eu não lembro direito do nome, mas tinha lá um casal jovem, e eles queriam, né, eles se apaixonaram, e eles queriam a bênção do chefe daquela tribo. Eles queriam que aquele chefe abençoasse, porque o amor deles era muito grande. Aí eles queriam uma prova, alguma coisa que nunca eles se separariam. Aí o que ele falou? Muito sábio, o senhor da tribo, falou para a esposa, para a moça: você vai subir até o mais alto da montanha e trazer, se eu não me engano, é uma águia. E ele também teria que fazer o mesmo e trazer o que era o outro bicho, gente? Tem a águia, e qual que é o companheiro da águia, você sabe? Gavião? Não é gavião. Será que é gavião? É no momento espírita que tem essa história. E eles foram atravessar as montanhas e cada um trouxe o seu bicho amarrado. Ela era valente, ele também, e trouxe seu bicho, sua águia amarrada. E quando eles chegaram na manhã seguinte,
e chegaram diante dele e falaram assim: o que o senhor vai fazer? Agora nós vamos matar e beber o sangue? Como uma prova, né? Como uma bênção de que nós nunca vamos nos separar. Aí ele falou assim: não, cada um pega a sua ave e agora junta e vamos amarrar uma corda no pé de uma e uma corda no pé da outra. Vamos juntar, porque é a união. O que aconteceu? Os dois saíram voando lindamente um do lado do outro. O que aconteceu? Que eles queriam voar, só que um estava voando uma direção e o outro voando, porque cada um tinha o seu ritmo. Como eles estavam presos ali, não conseguia se separar para voar, eles começaram a bicar um ao outro. Eles começaram a se machucar. E aí eles não entenderam. Isto é a prova do amor. Se vocês quiserem ficar amarrados um ao outro, vai chegar um momento que um vai querer se soltar, os dois, né? Precisam ter a sua vida individual. Então o que é? Vocês vão começar a se agredir. E aí não tem como caminhar. Então aquilo que era para ser lindo, né? Que é o companheiro ali um do lado do outro, o que acontece? Muitas vezes a gente colocamos laços, uma corda e amarramos. E o outro não pode ser mais o que ele era antes do casamento. Ele não pode exercer suas tarefas, sua bondade, sua caridade. Ela também não pode mais. Por quê? Porque entenderam que o casamento agora é amarrado. É um ao outro, só serve dentro da casa, só serve para a família. E aí? A mulher, quando ela casa, de repente os dois trabalham, conquistam uma vida financeira estável, ela quer estudar, aquilo que ela não gostaria de, não fez na época que ela gostaria de ter feito. Ele gostaria de ter novos conhecimentos, mas não pode. Por quê? Porque tem os ciúmes, tem a insegurança, ele vai ficar melhor do que eu, ela vai se tornar melhor do que eu. Não, não pode. A gente aqui, olha, é só nós dois. É na alegria, na doença, na saúde, até que a morte o separe. Você não pode ter mais, cada um não pode ter a sua própria consciência, fazer aquilo que é bom para o coração. Gente, precisa unir esse amor com esse amor para os dois crescerem juntos. Então não pode ser amarrado. Porque se eu estou amarrado ao meu marido e ele em mim, significa que ele, qualquer coisa que ele vai fazer, ele tem que pedir permissão para mim, ou qualquer coisa que eu queira, eu tenho que pedir permissão para ele. Lógico que o casal precisa ter harmonia, precisa ter diálogo, para poder fazer, né, tomar as decisões no lar, numa casa. Mas só que muitas vezes é o quê? Agora, você não é que você respeita ou que você ama, é que você domina aquela pessoa. A pessoa vai cortar o cabelo, não, ó, vai cortar o cabelo assim, assim, assim. Não pinta o cabelo, não te conheci de cabelo pintado, porque vai pintar o cabelo agora. Não pode mudar. Por que quer vestir essas roupas diferentes? Não, não tem, que é assim, vamos continuar assim por resto da vida, senão as coisas vão desandar. E aí um manda no outro. E você faz, então, olha, eu fiz aquilo que você me pediu, então agora você também vai fazer aquilo que eu... E deixa os dois de viver a vida deles, a individualidade deles. E o bonito era o quê? Era aquilo que estava fora, porque admirava aquela pessoa, ela era vaidosa, bonita, vaidosa no sentido que ela se amava. Mas aí casa, ninguém mais começa essas brigas, começa tudo, ninguém mais se ama. O ódio parece que começa a imperar dentro daquele lugar. Então, a gente falando nisso, o que acontece? Onde está a fé em Deus? Quando nós temos um segmento religioso, ou nós acreditamos em Deus, né? Por quê? Porque a fé, ela é necessária em tudo na nossa vida. Tudo que você vai fazer, você precisa de ter fé e acreditar que aquilo vai dar certo. Tudo. Se você vai casar, você acredita que é um casamento, que é uma bênção de Deus, uma oportunidade de você constituir a sua família. Se você vai arrumar um trabalho, você tem uma fé de que você é capaz, como nós lemos aqui no Evangelho. Mas aí, a fé divina e a fé humana, né? A fé divina, a fé humana, o que vem na mente de vocês? Assim, a fé divina, o que seria a fé divina? Makoto, para você. A fé. Esperança. Esperança, sim.
Esperança, né? Acreditar. Para você, Flávio, fé divina. Fé divina para mim é o que, tipo, na minha vida assim, que eu venho tentando mudar ela, assim, faz um tempo já, sabe? E antigamente eu achava que eu tinha fé. Só que eu achava que eu tinha fé. Só que fui ver que não era fé que eu tinha. Eu simplesmente acreditava em Deus. Depois eu comecei a movimentar minha vida à base do amor, da harmonia que alguém me ensinou. A fé que eu tenho hoje é que há 2 anos atrás, e quem me ensinou a fé foi ele. Foi ele que me ensinou. Ele que me ensinou a orar antes da comida. Ele que me ensinou um monte de coisa. Entende? Essa é a fé que eu tenho, que eu carrego comigo hoje, que é a fé divina. Que é tentando todos os dias praticar a vida com amor. Nossa, que lindo, que profundo, né? Tá, e se pra você? Não que fé divina, quando você acredita em uma coisa. E é isso também, o amor que você sente pelos outros, a harmonia. E você, quando estava ensinando, ajudando o Flávio, o que passava no seu coração? Você falava assim, eu vou ensinar ele, eu tenho uma fé, eu acredito que ele vai aprender antes de comer, porque isso é bom, atrás do coração. O que você pensava neste momento? Que eu falo que eu queria harmonia dentro de casa, da família, em conjunto. E era legal, achava alegria de poder ajudar o Flávio. E aí, se o Flávio começasse a entrar nesse momento, né, vamos dizer assim, nessa energia, né, de amor que vocês estavam, aí todo mundo estaria vivendo esse mesmo sentimento de amor. Entende? Você, a esposa, falou pai, filho, agora é a minha esposa. O que é a fé divina para você? Para mim, a fé divina ela é espiritual. Eu acho assim, que a fé divina é aquela que você não é que não seja capaz, mas que você precisa de algo além para você conseguir. Então, porque às vezes você tem a fé humana, que eu acho que é aquela que eu consigo, eu transformo e eu faço, dá certo, né? E a espiritual já não é eu, é Deus. Então, mas lógico que com aquela vontade humana de querer transformar e querer mudar, tanto a você mesmo como ao mundo, assim, à sua volta, aos que convivem com você e aos que até que não convivem. Então eu acho que a fé, para mim, humana, seria aquela que você consegue, que você mesmo consegue, né, aquele objetivo, sendo perseverante, mais humana, e aquela que é espiritual realmente é espiritual. Mas você precisa crer no espiritual e ter a fé em Deus. Eu acho que a fé é o que remove tudo, remove muito as montanhas, né? Obrigada, Maria. Tá vendo? Cada um de nós nascemos de um mesmo ponto, de uma mesma massa. Tudo que Flávio falou, o Thales falou e a Ira falou, tá dentro, não tá? Tá encaixado. Palavras diferentes, exemplos diferentes, mas a mesma fé, o mesmo amor de Deus. Casou. O que é a fé para você? Fé divina. A fé é a fé divina. É que ela falou mesmo, essa. A fé divina, ser divino vem de Deus, e Deus é amor. Então é uma fé que tem amor, que transcende, que não é egoísta, não pensa para ela. Né? Posso Pode. Assim, o que eu entendo de fé, Sim, já me sim. tento conduzir desse jeito. Meu coração está batendo. Não, o que é fé, na verdade? Qualquer. Todos nós temos virtudes, todos nós temos, né? É questão de despertar, não é? É que meu amor, você ficar no teu coração, então, não é questão só de ser, ele tem todos nós temos. Assim como é a fé. Quer dizer, uma pessoa que não tem religião não tem fé. Se todos nós temos, independente de religião, não é? Se é fé, está falando aqui, todo mundo falou assim, é uma coisa ardente que você deseja,
Então, por exemplo, eu não tenho religião, né? E vim do Japão, trabalhando aqui, eu quero uma casa, a casa está aqui. Eu pensei, aqui, não, eu queria essa casa. Aí, na hora que eu pensei que percorrer esse trajeto, tá? O que é a fé? A fé é essa lei de atração, de encontro lá. Você, aquele desejo de você possuir aquela casa, não é? Isso é fé. Então você trabalha, você tal, né? Aí no meio do caminho você chega e fala assim, perdi meu emprego, aquele dinheiro que eu estava depositando, eu acho que não vai dar mais para comprar essa casa. Ah, não vai dar? Então não vai dar mesmo, só cadê a sua fé? Volta aqui, ó, volta aqui. Estaca zero. Porque a fé, ela não perde. A aula passada não foi falar que a fé não é a mãe da esperança? Pô, se você achou que não vai mais, cadê a esperança? Não é? Matou a esperança. Não é? Coisa simples. É a lei da atração. Você vai puxar aquilo que você quer. A sua fé vai remover montanhas. Agora o que acontece com a fé divina que eu acredito? É isso, é você ter amor. Se você quer qualquer coisa baseado no amor, então, por exemplo, você vai ter uma casa, não é para se gabar, não é, não, quero uma casa porque eu quero construir uma família, quero um lar, que é natural. Não é? Um carro, não quero um carro para me mostrar o que eu gosto, o que eu tenho e tal, não. Com amor, não. O meu filho pode ficar doente, eu preciso do carro. Então o vizinho pode pedir carona, eu posso emprestar o carro, posso doar. Então é diferente, sabe, é diferente. Se você tem esse amor. Então o que acontece se você tiver uma fé religiosa, uma fé divina, é isso. Se tem amor, se você quer se você quer essa casa, e você, no caminho, você perde o emprego, que nem outro caso, não é coisa. Só que, se você tem um amor, isso aqui não volta para cá, não. Porque a experiência existe aqui. Então, não é porque é uma barreira, se for para baixo, sabe? Não vai aqui, porque a fé ainda continua. Essa é a diferença que eu acredito. Porque muitas pessoas não conseguem o que quer na vida. Porque só estão pensando, não, quero isso. Mas assim, muito aleatório. Pensa o que você quer e por que você quer. Pensando assim, você já vai colocar o amor, porque lá tem um objetivo. Não é? Eu acredito muito. Então, se você tiver essa fé, o amor, sabendo o objetivo, que as forças caminham, você pode, como oscila, você vai estar para baixo. Esses pontos aqui é onde a sua fé realmente vai ser testada. Eu acredito nisso. Então, as barreiras que a gente enfrenta hoje, como aqui no nosso centro, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou querendo falar amor aqui para quê? Puxa, para mim mesmo, na verdade, né? Mas se eu tenho alguma coisa sobrando que eu posso doar, então essa é a minha fé. Então eu vou cultivar, preciso ter esse amor para lidar com o se eu não tiver, né? Então, isso eu acredito. Então isso eu procuro cultivar. Eu venho aqui, recebo essas energias porque eu acredito. Sabe? Então são essas coisas. A minha fé, não é porque eu estou. Porque Deus, ser de espírito, que eu estou aqui, por causa da religião, não. Entende? Essa é a fé racional que eu acredito. E funciona. Se, por exemplo, dá um destino acabar essa casa, a minha fé não vai ser abalada, porque não foi a casa, não é a teoria, não é o dirigente que me embasa a minha fé. Não é? Essa é a diferença. Bom, assim, desculpa. Porque tudo se baseia no amor. Não é verdade? É divino. É divino. E olha só, gente. Como faz? Eu vou continuar botando a minha massinha aqui. Porque é através dessa massinha, né, da minha pizza, que são, né, aqui,
Tá vendo, gente? Não, é lindo. Olha, Deus, ele é tão maravilhoso. Vi, obrigada, Casão. Você, Vi. Já falou tudo, você concorda com o Casão? É o amor. O amor, e quando a gente está embaixo, que a gente vê que realmente a gente vai estar onde está nas dificuldades, né, que a vida que Deus nos proporciona, porque Deus nos proporciona isso, né, todas essas dificuldades, né, que através dela a gente vê realmente onde, até que ponto a gente tem a verdadeira fé dentro da gente. Precisa, né? São os confis, né? Que ele está falando. Verdade mesmo. Ai, tô aprendendo tanto com vocês são tão lindos. Mie, você, Mie. Já falou? A Mie concorda com o que todo mundo falou, né? Gente, todo mundo já tem a sua fé. E está todo mundo com a sua fé embasada no amor, né? Então, como o Caso falou, a fé humana, né? A fé divina. Ele já deu a explicação muito simples, clara e óbvia pra gente, né? E às vezes, o que acontece? A gente pensa, né? Mas nossa, é tão simples, mas eu não consigo acreditar. Não consigo, não é de mim, eu não consigo. Por que não tem? Aquelas pessoas que elas têm uma dificuldade em acreditar. Elas estão fazendo, mas elas um bloqueio. E isso tem uma resposta que fala que tem pessoas que elas já trazem de outras vidas, né? Esse acreditar as experiências. Então, cada vez mais ela já nasce, parece, com aquela fé pronta dentro dela. Então, não é difícil, como o Cazu fala, né? Eu acredito que pro Cazu, pela pessoa que eu conheço dele, como amigo, ele, quando chega nesse ponto, para ele é um desafio muito grande, que ele vai mais não, porque eu vou conseguir, eu acredito, isso é só uma barreira, mas eu vou transportar essa barreira, né? E ele vai estudando, ele vai procurando os meios para ele entender que realmente, como ele vai fazer para atravessar essa montanha, né? Vamos dizer, vou colocar aqui no momento como montanha, né? Mas não é, porque ele precisa continuar seguindo a linha, né? A meta que ele colocou. E, gente, quantos de nós não desistimos? Quantos de nós? Quando nós temos a permissão de Deus para encarnarmos aqui na Terra, que a gente vem com aquele propósito já, a fé, acreditando lá de cima que a gente vai ter a oportunidade de cumprir aquilo, reparar as nossas faltas, os nossos erros, trazendo as virtudes que já foram conquistadas em outras vidas. Com essas virtudes nós vamos estar trabalhando para o melhor, né? Então, a gente precisa do quê? Ontem eu estava conversando com o Aldo e ele falou assim para mim: ter a virtude, ela faz com que a gente caminhe, que a gente tenha fé. Aí eu falei: mas Moro, a virtude, para mim, é uma qualidade conquistada depois que você passou por dificuldades. Então você teve aquelas lições e você agora tem a virtude porque você aprendeu a lição. Ele falou: sim, é isso mesmo. Só que eu estou falando da virtude após isso. Você conquistou a virtude. E agora, com essa virtude, você vai ter a fé embasada no amor de Deus, e você então vai transpor as montanhas, já com as qualidades conquistadas. Então, cada vez mais que nós vamos ter as virtudes, essa virtude que faz com que a gente caminhe. Falei: nossa, não, você é tão lindo. Porque eu compreendi até aqui. Ontem nós estávamos estudando ali no escritório um pouquinho, e eu falei: nossa, e ele falou: mas eu compreendo a virtude como aqui. E ele daqui, ele falou: então tá, você já conquistou, e agora, depois de conquistada, nós vamos trabalhar com ela para o bem, com o bem, sempre, né? E é verdade. Então, quer dizer, cada vez que você desceu
você subiu uma virtude, e com essa virtude acumulada com mais essa, e a gente vai conseguindo então fazer sempre o melhor, tá cada vez melhor, até o Kazu conquistar a casa dele, gente. Quantas virtudes ele não foi acumulando e foi cada vez ficando mais fácil, porque ele foi acumulando as virtudes diante as experiências que ele foi tendo. E nós estamos assim. Hoje nós estamos encarnados aqui com as virtudes conquistadas lá. Com essas virtudes nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando com as virtudes já conquistadas na outra vida. Conquistando aqui e agora a gente está caminhando mais. Parece que está mais difícil. Não é que está mais difícil. A questão é que cada vez que a gente vai aprendendo, os testes vão sendo um pouquinho mais difíceis, porque nós estamos nos elevando. Então, a partir do momento que a gente está se elevando e as provas estão vindo, é um ótimo sinal de que está tendo progresso. Porque se não tiver teste, a professora, ela não vai dar para o aluno um teste, vai dar o teste da matéria que ele estudou. Ele vai fazer, ele estudou, mas não aprendeu. Ele vai reprovar naquele teste. Aquele teste, ele continua vindo muitas vezes, porque se ela der um teste mais difícil do que aquele, se ele não está conseguindo nem aquele que era a matéria daquela prova, daquele bimestre, como ela vai dar um teste, né, um pouco mais difícil? Nós somos a mesma coisa. Por que muitas vezes a gente está batendo na mesma tecla? Mas, de novo, essa situação não acontece na nossa vida? Estou passando pela mesma prova de novo. Não é pra gente desanimar. Não é pra gente... não é uma força que puxa a gente para baixo. É uma força para a gente entender que, opa, tem alguma coisa estranha. Se estou sempre passando pela mesma prova, o que será que está acontecendo? Acho que eu preciso estudar um pouquinho mais. Será que eu não preciso estudar, então, agora de uma forma diferente? Na minha época, o professor dava matéria de ciências, era questionário. Então, eu só estudava o questionário, 50 perguntas e respostas. Só que na minha cabeça era assim, Se o professor não pegasse naquela ordem a pergunta e resposta 39 e ele colocasse para cima, a minha cabeça já dava um chute. Então, eu sempre tive problema de decorar, de ter que questionar, entender a matéria decorativa, e falava assim, não, história, ciência é decoreba. E às vezes a gente vai decorar o evangelho. Decora. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de decorar. Decorar não era o saber. Você decorou, mas você não desenvolveu isso dentro de você. Você não colocou isso para você como questão de que você precisa colocar na sua vida. Então a gente precisa o quê? Eu recebi uma massa para fazer uma pizza. Então eu vou ter que amassar essa massa, vou ter que abrir, vou ter que rechear, vou ter que para servir. Então da mesma forma, eu recebi uma massa. Essa massa agora eu vou ter que trabalhar com ela. Eu não vou ficar com essa massa bruta. Não, nós vamos ter que fazer algo com ela. Nós recebemos a palavra. Se a palavra é recebida para ser o quê? Praticada, colocada em atitude. E como o Kazu disse que ele vem aqui e ele gosta daqui, ele sente, né, a energia, independente de ser o Aldo, do Seterume ou de qualquer dirigente que esteja aqui, o Kazu ele vem para quê? Para receber a palavra, né? Então a palavra, se ele estiver na casa dele, não deu para poder ele vir, está gripado, está com febre, ele abriu o evangelho, a palavra, ele tem um alimento, ele se conecta com Deus, Deus está ali. Está se conectando com ele. Mas a questão do centro, da igreja, que fala, ela primeiro ela tem que ser fundada dentro de nós. Né? Antes de você ir ao templo, o templo é você, a sua casa carnal, o seu espírito. Você é o templo de Jesus. Porque se nós formos depender somente do templo material da matéria, não estou falando que isso não é importante. Mas como ele disse, se caso aconteça um destino, se caso você é mandado para o deserto, não tem templo lá. Então agora você não tem um Deus, você não tem alguém para poder te ajudar, a espiritualidade, Deus. Então a fé divina, por quê?
eu tenho um templo dentro de mim. Eu tenho uma ligação, uma conexão com Deus. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, eu tenho uma ligação com o Pai. E essa fé, com as virtudes já conquistadas, vai fazer com que eu caminhe para os novos aprendizados, as novas lições. E cada vez mais, e se ligando mais ao alto, até que a gente chega naquele estado de espírito que mais puro, né? Não tão bruto, e a gente vai agora viver o amor, e tudo é amor, então aquela paixão por Deus, aquela energia que as coisas estão vindo, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas por quê? Porque você colocou na sua cabeça que está tranquilo, é a razão que está falando? Não, porque eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria. Muitas vezes a palavra não dá para dizer, expressar o sentimento, que é essa energia, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu sinto uma coisa, mas o que é? Dá um nome para essa coisa. Eu não consigo achar no vocabulário essa palavra, né? Mas é esse sentimento. Então essa energia que você se conecta com o alto, você emana para as pessoas. Então quando nós nos reunimos aqui, no centro, na igreja, estamos reunindo o quê? O mesmo pensamento ligado ao alto. Makoto, Mi, cada um de nós estamos agora com o pensamento ligado a Deus. E é essa união. Então imaginamos aqui uma luz e cada um com o seu pensamento conectado. E como se fosse uma chuva de luz derramando sobre nós. E é uma união. E essa união de forças faz com que a gente o quê? Se fortaleça. Hoje eu perguntei para cada um aqui a fé. Cada um de nós aprendemos um pouquinho mais um com o outro, né? Ninguém precisou estudar, ninguém precisou trazer lá do Evangelho. Não, cada um está contando a sua experiência, como sente a fé dentro de si, pelas experienciações. Uma coisa falou a esperança, né? A mim resumiu tudo, aceitou tudo que todo mundo falou com muito amor, e é isso, é o amor. A mim tudo para ela, graças a Deus, é o amor. Ela fala que o amor resolve tudo, né? Ela fala, gente, vamos amar mais. Às vezes a gente está aqui dentro, ela, ai, tá precisando de mais amor, ela fala. E é verdade, mais amor. Nós temos a Sônia, e ela é dirigente do Centro Espírita lá, da Comunhão Cristã, Francisco Cândido Xavier, e ontem ela estava aqui com a gente, né? E ela fala assim, olha, amor é assim, dentro do Centro Espírita é uma família também, da mesma forma como você tem que amar seus amigos, seus parentes, seu marido, seus filhos na sua casa, e você briga lá, no Centro Espírita é a mesma coisa, porque é humano, nós somos todos humanos, temos inferioridades e temos virtudes, lógico que nós temos que colocar a nossa virtude em prática. Aí ela fala assim, olha, você vai para o lugar, aí tá lá o seu irmão, mas é que eu queria que estudasse essa lição. Não, eu queria essa. E aí papapá, tudo em nome do amor. Tá todo mundo fazendo em nome de Deus. Só que um irmãozinho pensa de um jeito, o outro de outra maneira, mas os dois amam a Deus. Os dois querem fazer para Deus. Aí ela fala assim, gente, sabe o que faz essa hora? Trata ele pelo cangote, vem aqui, meu irmão, vamos se abraçar. Vocês se abraçam, vocês fazem uma oração, eu te amo, e o outro me perdoa também. Pronto. Ali quebrou a energia do quê? Das trevas, que às vezes a gente, em nome do amor, a gente cria inimigos. Em nome do amor. Isso é muito contraditório. Aí fala assim, Chico Xavier, ele fala que Emmanuel, né? Ele, num dos livros que foi escrito, ele fala que o ódio não é nada mais do que o amor ferido, o amor doente. Então eu falo assim, nossa, como que o ódio e o amor possam estar ligados, né? Andando tão junto? Não é que eles andam juntos, é que eles são uma coisa só, é um sentimento só. Só o amor que ele está doente, ferido, então ele passou para o lado como se fosse ódio, ele está adoecido. Mas o amor, ele é sempre o amor. Né? Então, se a gente tem esse amor, a fé, ela transporta todas as dificuldades. A fé humana, como a Ira falou, a fé humana de você acreditar que você pode, juntamente com a fé divina, gente,
uniu, casou. É o casamento de quê? De que eu acredito que a espiritualidade, o plano maior, consegue fazer através de mim, que quero estar colocando esse planejamento, né, esse plano, vamos dizer, o seu objetivo de conquistar a casa. Eu acredito que eu posso trabalhar e fazer, e que Deus vai me dar força, Ele vai me ajudar a, nos momentos das dificuldades, eu conseguir alcançar a minha meta, uniu, né? Então, se nós não temos uma fé que, desde no começo eu falo, a fé cega, ou a fé com uma base sólida, usando da inteligência, né, da consciência de que nós não estamos aqui a passeio, mas estamos aqui para nos tornarmos espíritos mais evoluídos, no momento encarnados, mas que nós daqui, quando partirmos, levaremos dentro das nossas malas espirituais, dentro dos nossos sentimentos, as virtudes conquistadas. Então foi você lá em cima e Jesus falou, vai lá, Deus, vai que eu acredito, aqui estão as suas virtudes, vai que você consegue. E ele fala, mas Senhor, eu já sei o que eu vou passar lá e eu vou esquecer tudo. Eu acredito. E ele acredita também. Naquele momento ele acreditou, porque se ele não acreditasse, ele não viria. E ele veio, e ele foi para a terra. Chego aqui na terra, eu tenho uma missão lá no plano espiritual, eu tenho que conquistar, porque a hora que eu voltar, eu vou chegar diante da espiritualidade, diante dos nossos irmãos superiores. Olha, eu recebi essas folhas em branco e eu fui. Aqui está o meu projeto, foi o que eu consegui fazer. Esse é o que eu consegui fazer. Mas você lutou. Aqui dentro tem uma história, tem lágrimas, tem sorrisos, tem tantas coisas, mas que você apresenta diante de Deus. E agora vai ser revisado tudo isso. Aqui foi muito bom, aqui precisa agora de mais uma revisão. Mas você teve o seu projeto completo naquilo que você conseguia fazer. Então, vamos apresentar o nosso projeto. Não vamos chegar lá em cima de mãos vazias. Vamos chegar com o nosso projeto e apresentar. Não importa o quanto você escreveu, não importa o quanto você fez, mas você fez. Errou, errei, mas eu fiz. Errei tentando acertar. Então, a gente vai apresentar esse projeto. E para esse projeto, a primeira coisa que nós precisamos para colocar esse projeto em andamento é a fé. Né? Então, se a gente não acreditar, nem começa. Porque se eu não acredito, eu não vou nem pegar essas folhas de papéis. Eu não vou pegar. E nós acreditamos, e nós escrevemos, e nós vivenciamos, e cada um de nós uma conta com a esperança, o casulo com as metas, cada um de nós unindo nessa força. Gente, nós viramos a empresa de Deus aqui na Terra. Somos todos empresários, somos todos colaboradores, somos todos o quê? Unidos, nós estamos unidos, é porque nós vemos essa união separado por departamento. Aí dentro desse departamento, cada um depois começa a conquistar a sua individualidade. E nós esquecemos que é uma união. O planeta Terra, ele está unido pelo amor de Deus. Por que é unido pelo amor de Deus? Mas diante de tantas guerras, de tantas coisas, faz parte, é o amor de Deus. É o amor de Deus que está sendo trabalhado aqui. Então, não vamos ver o que nós estamos vendo aqui, ó, agora, pessoal. Nós vamos exercitar fé, que todo mundo já tem, para ver além. Nós estamos vendo aquilo que está por vir, e não aquilo que nós estamos passando nesse momento, né? Nós estamos passando nesse momento, um momento de transição nesta casa, né? Esta casa, nós começamos o alvo, né? Ele começou antes, mas faz 7 anos que eu estou com ele. 7 anos. Eu conheci o Aldo no dia 7 do mês 7 de 2007. Falei, nossa, eu fui ver, procurar, que eu sou muito esquecida. E eu encontrei um CD de Momento Espírita, que quando eu fui na casa dele, e ele me deu, e eu escrevi aquela data. Foi um momento assim do nosso encontro espiritual, vamos dizer assim, né? E eu conheci.
Então, fala-se que no casamento, em tudo, nós temos as fases, né? E este grupo de orações, ele está fazendo 7 anos esse ano. É um momento de transição, de trazer agora novos projetos. Ou seja, o projeto já está feito, agora nós vamos tirar da gaveta aquilo que nós precisamos trabalhar. Por quê? Porque, como se a espiritualidade dissesse assim, ó, vocês já estão agora um pouquinho amadurecido, pode abrir aquela gaveta e tirar aquele projeto que vocês agora precisam aprender para crescerem mais. Dar mais um direcionamento, um pouquinho, um alimento um pouco mais requintado, né? E aí a gente vai agora trabalhando nesse projeto. Então, às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas só tá vocês. Às vezes, né, a gente vem assim e fala, nossa, né? Porque nós estamos no momento de projeto. E quando nós estamos elaborando, nós precisamos reunir, né? E aqueles que estão ligados, assim, no momento, não estou fazendo separações, nada disso, mas que estão ligados com afinco, não quero participar desse projeto, o meu projeto é participar dentro, junto com vocês. Não, o meu projeto, no momento eu estou de estar indo como assistido, como participante, né? Para escutar o alimento espiritual. Então, nós estamos passando por este momento lindo, maravilhoso, muito bom mesmo, porque só quem está passando é que sabe, passando por muitas provações de fé. É aquilo que você olha e fala assim, Senhor, não tem jeito. E aí, passada uma semana, você fala, meu Deus, tem jeito mesmo. E aí a gente se esforça e vamos mais. Então, essa fé que nós está sendo trabalhada, estudada, aqui no grupo de orações essas 4 semanas, é para nós mesmos, né? Para a gente estar se fortalecendo. Então, eu espero que vocês continuem com essa fé linda que cada um tem. O Thales tão novinho, né? E pensar que o Flávio fala que ele que ensinou, olha só, ele já nasceu com a fé pronta dele lá, já veio, né? E veio ajudar aqueles que estão com a fé em andamento, estão por florescer, né? Então ele veio somente para ajudar o Flávio. Olha, sua fé já está na hora de germinar, né? O gostoso é isso, né? Não é aquilo nosso que o pai ensina o filho, não é isso, acabou. Não, é que desde casa a gente não tem esse tipo de pensamento, né? Sabe assim, independente de qualquer coisa, cada um tem sua obrigação dentro de casa, né? E que eu falei, né, que chegou um momento da minha vida que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não sei se aí você decidiu, mas eu preciso decidir. É assim, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar no caminho certo. Porque quem não se falou agora do casamento, tipo assim, se só olhar pra ela e olhar pra mim, você vê a diferença, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tive uma adolescência, uma vida bem diferente da dela. Ela não, ela já nasceu com a religião dela, ela já nasceu com fé em Deus, já nasceu com alguém que ensinou pra ela. Eu não tive isso, mas não querendo me sentir para baixo, porque eu não tive isso, eu querendo me desculpar de alguma coisa, não. Mas tudo que eu procurei saber de Deus foi por mim mesmo, procurei saber, sabe? Só que ela me ajudou bastante. Ela me ajudou bastante, o Thales me ajudou bastante. Se na Bíblia está escrito que Mateus te ensinou a orar, me ensina a orar em Mateus, não, nem foi o Thales que me ensinou a orar. Então, para mim, tem toda coisa assim que vai acontecendo situação na minha vida, sabe? Que foi acontecendo para chegar onde eu cheguei hoje. O progresso que eu consegui evoluir hoje. Por quê? Porque nós estamos aqui com o papel de ajudar um ao outro, de servir. Nosso papel aqui é de servir um ao outro. É você servindo com o seu aprendizado detalhes, que servindo a ela e ela servindo a você, e nós unidos servindo um ao outro. Porque a partir do momento, né, Flávio, que você tem essa consciência, você não pega e prende só para você, né? Não é só para você o seu aprendizado, não, você está compartilhando, ele compartilha daquele que ela aprendeu, e o casal é isso, né? O casal é isso, as suas diferenças sendo usadas para o crescimento, porque a diferença não está errada, a diferença faz parte. Então, a diferença de um, a diferença do outro, positiva, com virtude,
Gente, é o amor de Deus, como a me fala, é o amor, né? Então, você olha para mim, você olha para ela. Eu olho para você, se eu for olhar com os olhos da carne, eu vou falar assim, não, você é moreninho, ela é branquinha, você é homem, ela é mulher, aí eu vou colocar as características do corpo e tal. Mas, se a gente transcende e olha como filho de Deus, aí a gente vê assim, eu vejo você como servo de Deus, que está junto com uma serva de Deus, para servir, ajudando um ao outro. Se a gente começa a olhar assim, você vai ver que as barreiras que vêm para a nossa vida já não são tão grandes. Porque o eu já não está a sua vontade de servir a Deus, está a sua vontade de se melhorar, a sua vontade de crescer, de você se abrir para isso. Um dia aconteceu um negócio, né? Eu trabalhava num buffet, eu fazia baile no buffet, eu e ela, a gente foi para Hiroshima, e foi um rapaz da igreja adventista, né? Foi 5 horas falando na minha orelha, me bombando, falando sobre Deus. Aí ele ficou falando dos 10 mandamentos, eu falei, mas isso é impossível, 10 mandamentos. Ele mandava os 10 mandamentos, eu falava por que era impossível. Eu falo, por que é impossível? Hoje em dia, né? É que hoje eu não estou assim, eu não estou assim num estado normal, assim, eu tive uns problemas essa semana, e é normal. Mas hoje em dia, eu acredito muito nos 10 mandamentos, eu tenho muita fé que consigo seguir os 10 mandamentos. Hoje em dia mudou muito a minha cabeça. Então eu acho que os 10 mandamentos é um negócio muito. É difícil. É muito difícil, você tem que ter muita fé para seguir. Você tem que olhar muito para dentro. Mas você consegue. Hoje você. Hoje você Mas consegue. a Pineta falou uma palavra bonita agora, que eu achei interessante, ela falou que mal espiritual, né? Que a gente vai levar a nossa virtude, mas eu acredito assim, que a gente vai levar duas. Porque a gente vai levar ainda, porque a gente não é perfeito, como você mesmo falou, né? E a gente vai ter outra mala que a gente vai levar nossos vícios, nossas inferioridades ainda, não é? Então é que nem acho que provérbio de índio, a gente fala assim que dentro de nós tem 2 lobos, não é? Isso. E um é mau e o outro é bom, e ela não está constante. Mas afinal, quem vai ganhar? Sabe quem vai ganhar? Não é? É aquele que você vai alimentar mais. Vai ser mais forte. Mas nesse sentido, né, que ele disse, eu estava aqui pensando, né, ele fala assim, ela me ajudou, ele me ajudou. Só que ele não vê o tanto que ele nos ajudou. Porque nós não falamos, nós não precisamos falar. Só que a minha vida se transformou muito quando eu pude fazer isso por ele. Por quê? Porque eu alimentei o amor. Então, assim, pra mim, eu era uma pessoa que eu não aceitava muitas coisas, né? Então, assim, tipo, não, por quê? Você está judiando de mim? O que eu quero saber de alguém que judia de mim? Não, não é por aí, né? Então, eu acho assim, que nesse sentido, né, sem abranger muito, eu acho que assim, aí que se encaixa a caridade. A caridade não é só o pão, não é o agasalho, sabe? Eu aprendi ali que a caridade ela é muito além quando você começa a colocar isso na sua vida. Às vezes a gente vê a caridade como pão, né? Como uma comida, como uma roupa, né? Aquela pessoa é necessitada. Mas a gente às vezes é tão fechado, não consegue ver que aquela pessoa é necessitada, mas de sentimentos, né, de amor. E assim, que se você dá aquele amor, é uma coisa que é engraçada. Eu achava que você dava amor, ele tem que me amar, por que eu vou dar amor se ele não me ama, né? Hoje eu dou o amor sem querer, sem querer aquela troca. E eu aprendi que se eu dar esse amor, ele vem maior para mim. Entendeu? Então, assim, isso que me faz a fé de falar, não, vai vencer. E não sou eu, vai ser ele que vai vencer. Então, tudo que você disse é teste. A vida é teste. Ele teve vários testes,
desde quando nós nos conhecemos. E eu agradeço muito a Deus, né, aos amigos espirituais, por ter me dado a chance, a oportunidade, a força e a fé de acreditar que aquilo era teste. E de ter força de falar, não, é um teste, eu vou ficar com ele. Porque ele vai passar os testes e vai vencer. Porque na vida da gente, a pior coisa que tem é a recaída. E é uma coisa que eu tenho na minha consciência. É a recaída. A recaída é muito difícil de vencer ela. De tretar, de brigar com ela. Tem que ser guerreiro de fé. Mas você está conseguindo. Tô conseguindo. E cada vez que você dá uma recaidinha, quando você se levanta... Não, hoje em dia eu não tenho mais. Não tem mais. Do que eu era no passado, eu não tenho. Isso eu bato em cima e falo que isso eu não tenho isso. Só que há 2 anos atrás, eu tive isso. E foi muito difícil. É isso que eu disse. Assim, parecia que assim, tipo, depois que eu comecei a acreditar que o maior vencedor é aquele que consegue dominar seus próprios vícios, que é o vício da ignorância, o vício da arrogância, o vício da ambição, não só o vício de cigarro, bebida, nada disso, o vício da mentira, que é o que mais carregado comigo. Não que eu sou não, que eu fui não. Tipo, isso é uma coisa muito difícil. Por isso que a aprovação minha veio agora que minha mãe estava aqui. O maior teste que eu tive de lutar contra a mentira. E eu tive uma luta muito grande durante 7 meses. E eu aprendi. E Deus faz de uma forma que, para selar tudo aquilo, Ele te joga na cara. Ele mostra, ele fala, tá vendo como era feio o que você fazia? Que não era certo, sabe? Para selar, para não ter mais aquela coisa de vou voltar atrás. Não, eu não sei, é um passo para frente, sabe? Então, assim, só que eu peço a Deus que continue me dando essa tranquilidade, sabedoria, só que cada dia mais a minha fé aumenta mais. Por quê? Porque eu começo a ver, enxergar o quão grande avanço foi, né? E que aquela fé, aquelas orações, e não só, não é você só querer, você tem que agir. Então, por exemplo, uma coisa, eu quando eu conheci ele, eu não tinha muito assim, como se diz, eu estudava o Evangelho, né? Às vezes na minha casa. Então, eu abria assim o Evangelho e eu perguntava. Eu falava assim, porque eu tenho uma coisa comigo, se for para ficar, né, comigo, que seja, se não for, Senhor, afaste de mim tudo que não seja bom. Essa é uma coisa que eu tenho desde pequenininha. Então, quando eu encontrei ele, né, eu senti aquela necessidade, eu não sei de onde vinha, de ajudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha dúvidas, eu sou humana, né? E a gente carrega um monte de coisas na cabeça da gente, principalmente mulher, né? Então, fantasia tudo e acha tudo, né? Então, até onde era espiritual, até onde é humano. E aí, eu abri o Evangelho e falava, por que, Senhor? E uma coisa que eu nunca falei para ele, eu senti no meu coração, e já desde a coisa que eu tô falando, e eu, agora que eu abri o Evangelho, eu acho que mais de 10 vezes, em todo o processo, né, que são anos, aí foi acho que umas 20 vezes sempre que eu tinha aquela coisa. E entre eu e ele caía sempre igual. Até que um dia eu falei, eu não vou mais olhar, porque eu quero ver outro. E quando eu achar necessidade, eu vou abrir de novo, eu não vou mais abrir. E eu perguntava, fazia pergunta, né? E eu abria e caía naquele da orgulho e humildade. Esse foi o Evangelho desde o dia que eu conheci, aberto para nós dois. Então é isso ali que foi assim a minha força, a base e a fé, porque a humildade é uma lei de com certeza. Eu
carrego uma frase todo dia comigo, para mim não ter recaído com nada, né? Que quem se apega no passado não evolui no futuro. Muito bem. Então, para mim, sempre fica isso na minha cabeça. Vivo o presente. É isso mesmo. Quem se apega ao passado não vive. Não evolui. Não evolui no futuro. Gente, hoje o estudo foi maravilhoso. Que aprendizado, que testemunhos de vidas, né? Tem coisa mais gostosa do que a gente está falando sobre a fé e a gente sentir que cada um vive, passa pelas situações, mas está todo mundo aí galgando, está todo mundo passando e conseguindo. E olha só, um que não acreditava nos 10 mandamentos e agora ele acredita, e agora ele vai provar que é possível. Mas o que acontece? O Flávio, eu acho que ele é o mesmo teimoso. Só que a teimosia dele agora é pro bem, voltado pro positivo. A teimosia é a mesma força que o Flávio tinha de provar pro outro irmãozinho que não estava certo, quando ele experimentou o amor de Deus e agora ele decidiu que ele tem o amor de Deus e ele quer fazer, a mesma teimosia é levada para o bem. Vocês estão entendendo, gente? Que nossos defeitos, que nós achamos de defeito, não é defeito quando você coloca o amor. Deixou de ser defeito. Por quê? Porque essa teimosia, por um lado negativo, quando agora se tornou positiva, para o bem, ele tem a mesma força. E isso é maravilhoso. Então Deus, ele não pede o impossível. Ele é o Deus do impossível. Mas para a gente ele não pede o impossível. Porque ele sabe de cada defeito, de cada virtude. E ele transforma os nossos defeitos em força. Ele transforma tudo isso no bem. Precisa de quê, gente? Aceitar. Se abrir para o amor. Se abre para o amor. Mas é que abre para o amor. É que, Senhor, eu quero o seu amor, eu quero o seu amor. E as coisas vão vindo e vai fluindo. E tudo acontece. Obrigada a vocês por terem compartilhado, né, essa intimidade de vocês, né, mas que é muito bom. Acho que foi bom para cada um de nós aqui. Cada um falou um pouquinho. Eu tenho certeza que todos eles que aqui estão aprendendo junto com a gente, né? Então foi um testemunho, uma experiência de cada um. E isso faz essa união de amor. Isso é que é o lindo. A gente fala, passei, foi difícil. Ele falou 4 vezes que foi difícil. Mas hoje ele conta pra gente que ele superou, conseguiu. Então vamos nos superarmos a cada dia. A superação não é o outro, sou eu comigo mesmo, superando a cada dia as minhas próprias dificuldades. Porque a minha maior inimiga sou eu mesma. Então que Deus venha nos abençoar neste domingo maravilhoso, que nós tivemos esse estudo maravilhoso, né, com a presença de todos aqui, doando o seu amor, a sua experiência, e que possamos levar esse alimento para a nossa casa e nos momentos, né, de baixas, a gente possa lembrar do Flávio, do Thales, do Cazu, da Viviane, da Mi, do Makoto, né, que cada um tem esse amor para doar, que a gente possa receber através de Deus. Bom, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos encerrar. Senhor nosso Deus, Mestre Jesus, nós te agradecemos, Pai, a toda a espiritualidade presente, aos nossos irmãos que têm aqui estado juntamente conosco neste estudo tão salutar, edificando a nossa alma, edificando os nossos corações com sentimentos de amor. Pai amado, Pai querido, só tenho a agradecer-te, Senhor, pelo dia de hoje, por esta maravilha que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui presente, na minha vida, Senhor. Muito obrigado. E que nós, depois do alimento que recebemos aqui, através da inspiração dos bons pensamentos, através de cada um irmão aqui presente, pelas
pelas experiências vividas e hoje compartilhada conosco. Senhor, que possamos a cada dia exercitar essa fé com o teu amor, com a esperança, com a caridade, servindo aos nossos irmãos como o Senhor tem nos pedido, fazendo cumprir o papel a que nos foi designado neste planeta, dentro da nossa casa, na sociedade e em toda parte que nos for permitido estar. Que esta luz resplandecente venha conectar a todos os corações ligados a Ti neste momento. Que aos que não estiveram aqui presentes hoje, da mesma forma, possam estar recebendo esta vibração de energia, de amor, de paz, de esperança. De esperança que novos dias estão sempre a nos esperar para exercitarmos o trabalho a que nos é colocado. Que o amor de Deus esteja sempre transcendendo em nossos corações, para que possamos nós, simplesmente formiguinhas de Jesus, continuarmos trabalhando mesmo diante das dificuldades. Que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tão amado, tão querido, Pai de nossas mãezinhas queridas, Pai de nossas avós, Pai de nossas amigas e amigos, mães e pais, mas porque o Senhor nosso Deus nos diz que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de uma mãe. Então, que todas as mães, com este amor abençoado por seus filhos, possam estar transcendendo este amor aos seus maridos, aos seus amigos, transcendendo assim todas as barreiras que vêm para querer trazer a infelicidade aos nossos corações. Amados, amigos e companheiros, nesta jornada que nos é conquistada, a cada passo, a cada dia, que a paz de Deus ela esteja presente nos nossos corações, que a cada movimento voltado para o bem, seja através da luz bendita do nosso Senhor Jesus. Aqui estamos todos reunidos, elevando os nossos pensamentos ao alto, mas com humildade, como uma formiguinha pequena, possamos nós unirmos uns aos outros e sermos aqueles trabalhadores que o Senhor nos chama, os trabalhadores da última hora, estão presentes para a seara divina. Aqui, mais uma vez, encerramos um trabalho tão bonito diante da espiritualidade, tão bonito diante os nossos olhos cheios de esperança, tão carentes do amor de Deus, mas que possamos, através desse exercício, ao lado de nossos companheiros, nos tornarmos grandes amigos e amar, abraçando, auxiliando, escutando e perdoando. Senhor nosso Deus, muito obrigada, pela tua divina bem-aventurança, e que esta casa, mais uma vez, esteja sendo derramada através do seu coração, as luzes benditas, para que todos possam se fortalecer nas dificuldades que no momento pareçam ser tão grandes. Mas o amor tão dito hoje, neste tão lindo momento de reunião entre amigos, possa então nos apaziguar os corações e juntos caminhar com os braços de Jesus em volta aos nossos corações.
Muito obrigada a todos presentes e que a paz de Jesus esteja com todos vós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um ótimo dia de tarde. Nós vamos estar fazendo o passo. Volta.